Olá, sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião. Hoje vamos entrevistar Thiago Guimarães, engenheiro civil e um cara hoje que é coordenador geral da AGE, a Associação dos Jovens Empresários Fortaleza. Um cara muito criativo, muito que leva a AGE de uma maneira super interessante. Enfim, Thiago, que bacana você estar aqui com a gente, que legal. Obrigado demais, Wagner, por essa oportunidade de estar falando um pouco sobre mim e sobre a entidade em si que eu sirvo hoje, que é a AGE Fortaleza. Sim. Prazer enorme estar aqui contigo. Legal, prazer. Thiago, quer dizer então que você é engenheiro civil? Se eu não me engano, seu pai é médico, né? Isso. E você é engenheiro civil. Isso. Assim, Como é que foi esse processo para ir para a engenharia, né? Não é? Assim, lá em casa, acho que todo pai médico ele tem um sonho do filho também se tornar médico, né? E eu sempre entrei muito mais para a área das exatas e da computação, da tecnologia, que eu gostei. E acabou que eu entrei para engenharia civil, que era um curso que estava ali, assim, bem... Na Universidade Federal, isso? Foi eu entrei na Unifor. Né, e depois fui na época do Ciências Sem Fronteiras, eu fui estudar lá no Canadá. Ciências Sem Fronteiras? Ciências Sem Fronteiras. Maravilhoso, 2014, programa legal demais. Muito bacana. Faz falta. E importante. E de lá eu estudei a parte da computação gráfica, 3D, né? Depois fiz um minor também em economia. E hoje trabalho na área de tecnologia voltado para educação e computação gráfica. Legal. De uma maneira bem interessante. Mas você se especializou na RX, né? Que é a realidade estendida. Estendida, né? Então... Por que foi isso? Você leu muito quadrinho, muito... assim... Eu vi muito filme de ficção, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar enquanto lá no Canadá, né? E também me especializar. Eu tinha esse sonho de ir lá e estudando muito negócios também, business, né? Uhum. E conseguir trabalhar numa empresa norte-americana. E vamos lá para onde o Enterprise, né, toca. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Unilever, né, durante um bom tempo e justamente na área de RH, de treinamentos, que eu ficava brincando. Eu quero estar no RH porque é o local onde é o centro que conversa com todos os outros. Sim. Que tem que treinar tudo, produção, comercial. E ali... eu comecei a entender de como é que esses processos funcionam. Voltando com essa paixão que eu tinha, né, e especialização em computação gráfica, que é o 3D e tudo mais, eu comecei a desenvolver a ideia de treinar virtualmente, né? Então você criou uma empresa. E aí hoje eu tenho uma Bugaboo Studio, né? A gente tem como missão usar tecnologias de outro mundo para atrair e instruir pessoas. E aí, quando a gente fala atrair e instruir, é justamente a gente criar dinâmicas, experiências bacanas de treinamento que instruam. Então a gente faz isso tanto dentro do campo mais comercial, industrial, produzindo simuladores e tal, como também para o lado artístico, cultural, onde a gente cria exposições e peças. E principalmente o XR, ele entra quando eu falo de realidade aumentada, realidade virtual, sabe, jogos, porque... a nossa especialidade se tornou em criar soluções imersivas, com os usos de óculos de realidade virtual, criar cenários onde as pessoas pudessem simular e desenvolver atividades ali dentro daquele espaço. Então, qualquer tipo de simulação industrial a gente faz dentro desses óculos. Você não acha que isso é para ontem para as escolas? As escolas deveriam adotar mais essa tecnologia? Isso envolveria mais os jovens? Aproximariam eles da ciência, digamos assim? Ou da matemática, ou da física, dessa coisa? Olha, a gente fala dentro dessa perspectiva, a gente já teve até lá no Ministério da Ciência e Tecnologia de Brasília, falando muito sobre o que é a perspectiva do Brasil a nível de desenvolvimento tecnológico, sabe? A gente sempre fica imaginando de como é que vai ser Vou começar aqui um raciocínio bem interessante. Quando a gente fala que a pessoa precisa de ter luz em casa, não necessariamente eu preciso levar um poste para a casa dela. Sim. Hoje eu posso descentralizar a produção de energia através de energia solar e ali a pessoa vai ter energia. Sim. Né? O sanear da mesma forma. Eu posso ter uma fossa sumidouro e ali ele fazer todo o processo de tratamento da água e esgoto dentro da sua casa localmente sem precisar de um sanear.
né? Da mesma forma, a internet, que hoje está sendo fornecida através de satélites, né? Então você vê que todas essas infraestruturas massivas que se tornaram histórico no desenvolvimento de grandes países do mundo, civilização, inclusive, das grandes cidades, se tornaram... O que levou à civilização. Elas estão se tornando cada vez mais descentralizadas. Então eu não preciso levar um poste para casa da pessoa, eu preciso levar a luz. E hoje eu posso levar a luz, eu posso levar a internet sem levar um poste. Quando eu falei em civilizações, o Império Romano, inclusive, ele fez a cloaca romana, né, assim, e disse que chegou um ponto aquilo, porque começou a infectar a água. E muitos pesquisadores hoje acham que os romanos morreram muito de infecções, né, por causa da água, né, tudo mais, aquele negócio todo. E você está dizendo que já nem precisa tanto disso, você pode fazer dentro de casa, né? Essa coisa toda, né? E aí, cada vez mais, como é que a gente dá acesso civilizado, né? De forma descentralizada a maior número de pessoas? Porque o Brasil é um país continental. Grande. Demais. E aí, o grande problema nosso é a infraestrutura. Então, assim, a gente vai levar, como é que a gente leva saneamento básico, né? Como é que a gente leva água tratada, como é que a gente leva energia, como é que a gente leva acesso à internet. Preocupação. E aí, conversando e levando essa ideia de levar... a população doente, né? E aí, levando a educação, como você falou, para as escolas, entra também no outro raciocínio, com a possibilidade... Porque a escola não é só onde você vai aprender, mas onde você também vai conviver, né, com outras pessoas. Com certeza. E a gente fica imaginando de como é que a gente vai expandir a educação dentro do Brasil nas próximas décadas, né, se a gente vai ter que levar outras 5.000 escolas, a gente vai ter que produzir, ou a gente vai descentralizar esse contato. Então, assim, de repente, estudando e evoluindo soluções de realidade virtual com o uso dos óculos, eu consigo fazer com que escolas tripliquem, quadrupliquem o tamanho e a quantidade de alunos ali presentes, porque eu vou estar dando esse acesso da pessoa através do óculos, ir para uma sala de aula, através do óculos, ter contato com outra realidade, ter acesso a um tipo de conteúdo que não seja físico, né? Que não necessariamente seja físico, mas que envolva... Que tem um conhecimento importante, né? Mas que envolva essa questão do conhecimento, né? Que está ali sendo presente e dado, como da interação que eu estou tendo com outras pessoas aqui, porque eu estou lhe vendo virtualmente. Não é coisa fria, né? E parece que eu estou aqui do lado de você conversando. Não é coisa fria, meio que simulando esse outro mundo. E a gente fez umas experiências muito legais nesse sentido. Quem diria o que parecia ficção nos anos 70, 80, hoje é real. Assim, aí é mais uma reflexão que eu coloco aqui, sabe? Porque é o que a gente vai precisar fazer. E todo esse trabalho de tornar o virtual mais real passa por esse processo do que é o XR, sabe? Como é que eu falo desse virtual para o real, né? E eu vou dar um exemplo muito mais prático, acho que todo mundo vai conseguir entender. Eu estou falando que a gente usa a tecnologia e o celular e não é o modo natural que crescemos e vivemos. A gente cresceu pegando nos objetos, apontando, olhando no olho da pessoa, né? E não olhando para uma tela, não nos curvando para usar o celular. E meio que todas essas coisas, elas estão mudando em um caminho para que os hábitos e comportamentos do mundo físico também sejam replicadas dentro do mundo virtual. Então, a ideia da realidade virtual é trazer toda a UX, que é a User Experience, a dinâmica de como é que a gente utiliza o mundo. Então, a gente pega as coisas, né? A gente aponta e tal, a gente não clica numa tela e não sente. Para dentro do mundo virtual. E um exemplo bem básico, assim, que é mais comum a todos, é a forma até mesmo como a gente interage com a internet, assim, dentro de todos os anos da história da civilização, a gente sempre aprendeu um com o outro. A gente sempre aprendeu com uma pessoa muito mais experiente que nós, né? Trocando ideias. E meio que nos últimos tempos, o Google, você não tinha uma conversa com ele, né? Você fazia uma pesquisa crua e agora com o ChatGPT você tem uma ideia, né? Um diálogo, né? E que tem volta, e que muita volta. Que tem volta e tal, e na mesma grande intimidade. Então, assim, isso é pegar as dinâmicas físicas para dentro do virtual. Mas legal, isso, enquanto pesquisador que você é, certo? Criador de pesquisa, se preocupa com a educação, já percebi isso. É uma pergunta que eu acho que até os telespectadores gostariam de fazer. Isso te preocupa? Essa, talvez, desumanização do homem, esse homem mais frio, mais introspectivo, mais individualista, mais ali nos fones, curvado, sem olhar no olho do outro homem, sem convivência? Acho que isso é uma coisa generalizada, essa preocupação. Você já pensou sobre isso? Isso te incomoda? Assim,
A gente tem dois pontos de vista que a gente precisa conversar e entender como é que vai ser o futuro da humanidade, sabe? A gente fala que, beleza, existe esse momento aqui físico e presencial, que eu estou olhando... Porque o que nós estamos fazendo aqui vai ser coisa do passado, né? Só que assim, pô, a mesma conexão que eu estou fazendo aqui, o que aconteceria no mundo se a gente existisse a possibilidade de fazer essa mesma conexão com uma pessoa do Japão? Hoje, dentro da internet, a gente tem esse nível de relacionamento, mas que não chega a esse grau de intimidade. A gente quer desenvolver tecnologia a tal ponto que eu estar aqui, eu estar no Japão, não haja diferença. Então, quais são os benefícios que isso vai vir trazer no mundo, né? Assim, deixar de ter nichos e guerras culturais, preconceitos que existem dentro da sociedade, por a gente às vezes não entender. Você acha que isso vai amenizar? Eu acredito que essa relação do entendimento das culturas. Eu acho que assim com o Franz Boas, já no final do século XIX, né, o antropólogo judeu-alemão Franz Boas, que foi morar nos Estados Unidos, ele cria o curso de antropologia nos Estados Unidos, né? E ele o conceito dele é o seguinte: ele percebeu que na verdade não existe mas culturas, né? Então isso aí já é um grande problema, porque com toda a evolução tecnológica que nós temos, ainda há muito esse problema de culturas, você não consegue compreender o outro, porque o cara é islâmico, porque o cara é assim, porque tem mulher, muita mulher, porque não tem. Eu dando exemplos aqui bobos, né? Assim. E porque o outro chama de Allah, e porque é Deus, se é o mesmo Deus, aí porque é negro, não é, na verdade? Aí essa coisa parece que não muda muito, né, com toda a tecnologia. Você acha que com essa tecnologia, essa aproximação, essa interação, o Japão com a gente, sei lá, isso vai amenizar isso? Isso que você quer dizer, mais ou menos? Eu acredito. Quando a gente teve a oportunidade de estudar fora várias vezes, a gente tem contato com outras culturas, sabe? E a gente acaba enxergando que, pô, as pessoas que estão lá fora são de diferentes culturas, árabe, sabe, o muçulmano, né, o asiático, no geral, o budista, eles são pessoas igual a gente, sabe? Eu acho que o Brasil chega a um ponto que a gente tem uma cultura muito forte, a gente... E diverso também. É diverso aqui, que a gente acaba se fechando e não compreendendo ao certo de como é que é o... Fazendo juízo de valor, né? O juízo de valor. É um grande erro, né? E muitas vezes... através de um telefone sem fio, né? Porque chega a coisa aqui de qualquer jeito, a gente não entende bem, mas se a gente tem um contato com uma pessoa que é de lá, você vê, caramba, não, esse pessoal não é assim não, como existe essa figura, né? Então, não é assim como dizem, não. Não é assim como dizem, sabe? Então eu... Você acha que vai melhorar? Então? E eu acho que o papel a ideia de conectar o mundo dessa forma, facilitar o acesso, né? Facilitar o acesso e conectar cada vez mais de forma mais fluida, pessoal, interativa com o mundo. Acesso a outras culturas, outras canções, outras poesias, outras formas de falar, e outras narrativas, sabe? De outras formas de como é que a gente precisa encarar o mundo, entender. E eu acho que isso que é a grande beleza da coisa, né? Legal. Assim, a gente não trabalhar o preconceito não no nível ruim da palavra, mas o preconceito é pré-julgar, procurar saber de algo, opinar sem eu saber que de fato é. Sem ler previamente. Sem ter entendimento prévio. Né? E aí a gente acaba criando esses estereótipos que eu acho que acabam sendo falhos. E a gente não trabalha quando você assume aquilo como verdade. Né? E aí acaba os extremismos, né? De direita, de esquerda, o que for, né? O religioso ou não. E aí meio que tudo tem um porquê, sabe? Quando existe dentro de culturas. E aí é muito bacana quando você escuta da outra pessoa, por que a mulher é desse jeito? Por que a mulher é tratada daquela forma e tal? E tem uns porquês, beleza, a gente não precisa aceitar. São milenares, né? Mas a gente tem, principalmente, de respeitar. Com certeza. Respeitar. Então, são seres humanos. E eu acho que esse intercâmbio ele vai ser favorecido, sabe, nesse sentido. Você acha que melhora, então? Não. Para mim, isso paga qualquer coisa. Não, porque essa pergunta, não sei se você entendeu, porque, de modo geral, não estou falando de você, mas os grandes empresários, quando conhecem essas coisas, me parece que às vezes não se preocupam muito com essa questão social, ética, moral, sei lá, de outras civilizações, sociedades. E a impressão que eu tenho é que você tem essa preocupação muito clara, sabe? Por exemplo, isso você está na AGE agora, né? Como diretor-geral, Fortaleza. Sim. E você... a AGE vai fazer umas viagens agora, eu já estou sabendo disso. Então você vai agora para a Colômbia, né? Em Nova York, né? Na universidade. E aí, em Colômbia, a AGE pretende, como jovens empresários cearenses, fazer o quê? Aprender o quê? Levar o quê? Não é verdade?
Então, e você estava me chamando a atenção há pouco tempo, dizendo que lá em Colômbia, ciências da cultura, educação, como é que você falou? Arte e ciências. Arte e ciências. Que pra gente, a priori, né, arte e ciência seria coisa bem trivial, é uma música, sei lá, uma dança, mas lá se estende, né? É muito mais complexo. E que a gente não assumiu isso ainda, não entendeu muito bem isso aqui, né? Então, assim, a AGE, ela foi uma entidade que foi criada para criar uma nova linha de empresários, sabe, dentro do Brasil, com essa consciência não só econômica, mas também social. O Ceará, quando passou por essa transformação na década de 90, saiu de culturas onde a gente entendia a pessoa que morava na rua, ou então a fome, como paisagem, e a gente não podia aceitar esse tipo de coisa. Estava virando paisagem, estava virando normal. Né? Normatizando. Isso normatizou, estava normatizado. Você não chegou a ver isso, mas nos anos 80, qualquer seca que tinha era perceptível. As famílias, aqueles sacos, aquelas sacolões, mulheres, crianças, você percebia que era do interior, vinha da capital, um negócio horrível, né? Eu vi isso. E a AGE foi criada justamente com um desses pilares, né, da classe produtiva, da classe financeiramente bacana, que é a única que talvez poderia mudar essa realidade, né? Em criar essa nova linha de líderes que tivesse esse nível de consciência. O que eu estou fazendo aqui, é aquela coisa, eu dentro de um ambiente próspero, eu me torno mais próspero, sabe? Então, a linha da AGE em desenvolver líderes foi muito mais nesse contexto também de não só empresarialmente o cara saber, mas a nível contexto social. Muito bom. Como é que você é um grande empresário satisfazendo, achando normal aquelas pessoas famintas, sem casa, sem nada? Eu acho isso não faz louco, né? Não faz sentido, né? O próprio Harry Ford já falava, né? A ideia de construir o primeiro carro da Harry Ford só valia a pena se o próprio operário que estava lá pudesse comprar aquele carro, porque ele vai estar fazendo aquilo para ele. Né? Então, assim, o Harry Ford já tinha isso em 1910. O capitalismo precisa dos operários não só para produzir, mas para consumir. Para consumir. Então, assim. Essa coisa não roda, o capitalismo fica estagnado. Fica estagnado. Então, assim, a gente tem que ter um mercado consumidor. Então, quanto maior o mercado consumidor, melhor para o empresariado. E quanto melhor. Isso que a escravidão não era interessante, né? Não, porque. Para os capitalistas, nem para os ingleses, nem para os. Para ninguém, porque a gente teve que abrir mercado, né? A abertura de mercado. É verdade. Aqui no Brasil, apesar da gente ter abolido a escravidão, né? Depois de muito tempo, o Ceará foi o primeiro, mas a gente passou ainda muito tempo. Até o Laurentino Gomes fala, né, que o problema aqui no Brasil não é porque quando a gente passou para a democracia não houve revolução. O conde virou deputado, né? Então isso meio que permaneceu a mesma estrutura em diferentes nomes. Você falou do Laurentino, historiador, mas o Zé Murilo de Carvalho, que era o maior historiador, vive em atividade do Brasil, até recentemente, ano passado, faleceu, se eu não me engano, e ele dizia que o livro dele, A Cidadania, o Longo Caminho, né? Ele dizia que o maior problema para a cidadania no Brasil foi a escravidão. Sim. Ela durou muito tempo, né? Assim, muito tempo. Então não funciona isso, tá certo? E aí você estava até falando antes que essa ideia de identidade da nacionalidade brasileira. Parece que os jovens brasileiros, eles não têm essa ele não compreende isso, né? Ele não assimila isso. Nem por vivência, nem pela oralidade dos mais velhos, nem nos livros que a gente percebe claramente isso, né? Ele não tem nenhuma relação com a ideia de identidade nacional. Por sinal, essa questão de identidade é muito questionada hoje, né? Por historiadores, sociólogos, tal, que são a construção, enfim. Vamos polemizar isso. Mas, entendeu? Eles não têm esse pertencimento. É algo, eu sempre digo assim, se de repente um país poderoso qualquer e queira tomar aqui a Amazonas, eu acho que ele chega, toma e ninguém reage. A impressão que eu tenho é que não há reação, sabe, no Brasil, sabe? Isso é muito preocupante. Sim. Mas nós já tentamos fazer isso na história. Os intelectuais, pensadores, historiadores já tentaram fazer isso, né, Tiago? O que a gente até ia comentar também é muito importante essa área que eu acho que o mundo ele virou, parece que aqui no Brasil tudo muito prático, sabe assim, para que serve isso? Para que serve aquilo? Para que eu vou aprender isso? Aí não, agora, pessoal, vamos ter que entender que quem serve é servo, tá ligado? O nobre ia aprender a arte, poesia, sabe? História, porque a ideia de uma construção da sociedade é cada vez mais opinativa, né?
parte do princípio que não é uma atividade comum e prática que vai realmente fazer com que ele pense e construa esse futuro, mas sim a noção de história, né, da percepção de como é que a sociedade funciona, e tudo isso construindo o que a gente é hoje. Não é à toa que, quando a gente escuta a palavra e aí arte, né, soa aqui no Brasil hoje como uma coisa muito, né, grupo político, não sei o quê, coisa de tal grupo, estereótipo, cria o estereótipo, né? Mas que é engraçado quando você pega essas maiores universidades do mundo, americanas e tal, todas elas, a principal escola é a Graduate School of Arts and Science. Tem Harvard School of Art and Science, Columbia School of Art and Science. E o que eles chamam de artes, né, e ciências? Eu estou falando de escolas de 1830. Universidades, sabe? Milenares. Então, assim, o que é artes? Artes é filosofia, artes é história, é direito, todas ciências humanas, ciências humanas, né, que ao ver e aqui da academia, são tão desvalorizadas, né? Então, assim, quando a gente fala arts and science, não está falando de arte de pintura somente, né? Mas assim, se integram, todos dialogam. E tudo isso se integra. Então todos são importante. transversais, né? E assim, quando você não entende de sociedade, como é que você vai criar algo para ela? Perfeito. Sabe? Perfeito. É isso que... Se você não tem noção da sua história, você não consegue modificar. Quando você não tem percepção do como é que o mundo funciona e opera, como é que você vai criar algo para ele? Aí a AGE vai lá em Colômbia, né? A AGE vai para lá. A gente qual é o objetivo de vocês, enquanto jovens empresários? Assimilar o quê? Levar o quê? Então, a Colômbia também foi um dos grandes berços da economia moderna. Então assim, e da gestão também. Então, as grandes cabeças. Peter Drucker, o Michael Porter, sabe? O Simon Sinek, vários caras grandes da gestão e liderança saíram de Colômbia. E lá a gente vai especificamente focado em 3 pilares, né? Estudar liderança, gestão e geopolítica. Que aí a ideia é que é justamente assim, a gente não pode operar em um mundo cada vez mais conectado e, sabe, sem compreender global, essa movimentação, essas movimentações mundiais e culturais entre as diferenças, né? E a impressão que eu tenho, Thiago, é que quando a gente vê no telejornal essa questão de Ucrânia, Rússia, sei lá, Israel e Hamas, a impressão que eu tenho é que eu acho que 95%, sendo generoso, né? 95% da população brasileira não consegue definir, compreender essas coisas. O que ele está comentando. A geopolítica, como é que você vai estar no mundo sem compreender o mundo, sem compreender o que você vai pisar, o que, é que você vai produzir, né? Assim, entendeu? Então, assim, a AGE está de parabéns por isso, né? Vai discutir, vai entender. Parte da formação do líder é um dos pilares principais, né? A gente compreender... Quem é esse líder? Como é que ele vai pensar o mundo? Como é que ele vai pensar o mundo, como é que ele vai pensar a sociedade, sabe? Se a gente imaginar Fortaleza e pensar que são 40 mil pessoas que moram na Aldeota e Meireles, tá perdido. Que é isso, Fortaleza tem 2 milhões e meio de habitantes, sabe? Então é uma coisa muito mais plural do que a gente de fato imagina e é difícil determinar. Plural cultural, né? O Bom Jardim produz uma cultura interessantíssima, Pirambu e tal, assim, que não é bem o que se produz aqui, nesses bairros que você está falando. Né? Olha, então, são culturas, né? É um universo dentro da própria cidade. Né? Tem uma frase muito legal, cara. Até uma piada, sabe? Que era esses memes, né, da internet, eu era pequeno, eu escutei. Falei, rapaz, meu sonho era que uma raça alienígena invadisse o planeta Terra e aí todo mundo se juntasse para ir matar essa raça alienígena, que aí todo mundo se unia para ir contra essa outra. E aí a gente tem que entender que a gente é Brasil, sabe? E assim, apesar da pluralidade, né, não é tão diferente assim, todo mundo é brasileiro. A gente fica criando essas casinhas muito pré-estabelecidas e criando rixas internas, sabe, dentro disso. Você tocou um ponto mais complexo, eu acho. Por exemplo, o que está acontecendo agora, né? O tarifaço do Trump, não sei o quê, 50% do Brasil. Você viu a reação, né? Certo? O Lula já melhorou, né, a pontuação, certo? O Trump já ficou não tão bem na fita, como se diz lá, né? E um grande segmento da população brasileira passou a ver essa ideia como
dos que apoiariam ele, certo? O Trump seria o quê? Os não nacionalistas, né? Seriam entreguistas, como se dizia na época do regime militar, seriam entreguistas, né? Os americanos. E outras, por que eu estou dizendo isso? Essa ideia de invasão. Então, na guerra, só tem essa ideia de nacionalidade, essa coisa toda, ou por livros ou por guerra. O sentimento da invasão, de perder, de ser dominado, né? Você cria essa coisa, né? O que eu falo é que a gente é uma sociedade em eterna evolução, sabe? A gente não pode parar. E o que o Oswald de Andrade, né, entrando naquele papo sobre identidade cultural e tudo mais... Mário de Andrade, né? E dentro da nossa linha de raciocínio que a gente quer trair é que, cara, eu acho que a gente não pode ter barreiras culturais, a gente tem que se aproveitar do que vem de fora, entender o que é bom e transformar isso em nacional. E aí, isso passa justamente pelo que estávamos conversando, sabe, sobre o que é esse identitarismo e até que ponto essas outras culturas estão entrando ou a gente não está sabendo se utilizar delas, sabe? E aí eu fico sempre numa coisa, galera, primeiro ponto, né, que eu sempre prego acima de tudo, é respeito. Então, assim, vem, isso aqui vem e tal, e o outro é nossa identidade, sabe? Então o Oswald, na antropofagia, né, cultural, pregava... Movimento antropofágico. Movimento antropofágico, pregava justamente eu tenho uma influência cultural que vem de fora, mas eu vou pegar essa influência cultural, retirar o que não me interessa e aproveitar aquilo que de fato traga a modernidade, né, a melhora da sociedade, várias dessas coisas. E aí que entra talvez até a criatividade, sabe, de como é que a gente modifica esses cenários, esses novos ambientes. E se aproveita do que tem de bom deles, né? Exatamente. Sabe que você falou de Oso? Lembrei imediatamente do movimento tropicalista, né? O Caetano Veloso, ele se inspira muito no Oso de Andrade, né? E aí no movimento de 22, né? Da Semana de Arte Moderna, que eles diziam, né? Devemos desprezar, se afastar daquela percepção europeia, né, de arte e tudo mais, né? E o Caetano, o tropicalismo, assimila isso e faz muito bem isso, né? Eles pegam a guitarra elétrica, né, e colocam o berimbau e tal, né? E pega... Se apropria. O que a Semana de Arte Moderna fez, né, com Vila Lobos fez, né? Pega a orquestração e coloca na música. Então fica a orquestração, berimbau, guitarra, tudo, com um disco tropical, que é um marco na música brasileira. Ele se apropria do que tem deles, a guitarra elétrica, joga outros instrumentos, berimbau, aquela que eu já falei, orquestra, né? E se apropria e faz uma coisa belíssima. E né? faz uma coisa brasileira. Brasileira. E haja aqui brasilidade, né? E haja aqui brasilidade. Icônico, nossa, sim, é loucura. E assim, quando a gente para pensar nessa geração, né, que foi o Caetano e o movimento Tropicália, é justamente nesse sentido. Cara, não, eu não tô julgando o que vem de fora, eu não sou nem o do contra, eu tô para absorver, porque tem muita gente inteligente no mundo todo, sabe? Eu vou absorver aquilo e transformar no que faz sentido para cá, para nossa realidade, né? E não eliminá-la. E eu acho que toda cultura, ela deve, sim, acho que o museu serve para preservá-la, sabe? Mas o artista tá ali para avançá-la. Sim. Entendeu? Então, os artistas são dinâmicos, né? Eu não sou só uma coisa, né? É um artista, o cantor, o engenheiro, sabe, né? O empresário. A gente não tá ali para manter, a gente tá ali para criar em cima. Então, quando a gente... que fica hoje numa dicotomia dentro da sociedade do 0 a 80, né? Assim, ou tem que cuidar, tem que preservar, ou tem que manter. Não, cara, a gente tem que avançar, sabe? Deixa para isso daqui para o museu cuidar, sabe assim? E a gente entender as origens, né? Tipo assim, cara, isso aqui veio daqui, que saiu daqui, veio para cá, e foi isso, tal, não sei o quê. E, poxa, irado a gente entender desse... E integrar no museu outras artes que não eram tidas como arte, né? Aquelas obras de arte no museu foram decididas por uma pessoa, né? Pelo diretor do museu, ou um artista que está ligado à arte, né? E decide aquela coisa toda, né? E aí, por que outras artes não estão lá? Ele não é artista? Então, o grande empresário, o cara que entende, percebe isso, ele cria outras coisas, outras artes, e acaba se tornando respeitado como arte. Né? Enfim, então, por aí. É muito bacana essa visão, e por isso que é muito importante andar em conjunto essa parte. Arts and Science, como o americano, maravilhoso. Ele pontua muito bem lá dentro da universidade, dos maiores centros, que é justamente isso. Você tem que andar e entender que esse
compreensão, né, do ser humano anda de lado, anda em paralelo com o desenvolvimento da ciência, cultura, engenharia, porque para mim engenharia também é arte. Sabe? O homem cria, né? O homem é criativo. Criação é arte. Toda criação é arte. E eu acho que a gente tem faltado... Uma caneca é arte, né? Tudo é arte, né? O que é uma... E da mesma forma tecnologia, sabe? Quando a gente para às vezes para pensar... E sapato é tecnologia, cadeira é tecnologia. Isso aqui vai ser um objeto de museu, né? Daqui uns dias, né? Exato, vira uma peça de arte. Então, assim, acho que a grande... eu não queria dizer confusão, mas nó que a gente tem que colocar na nossa cabeça, e a gente como empresário, é esse direcionamento do respeito, né, do saber o que absorver de certo ou errado daquelas coisas e implementar dentro do nosso negócio, né, saber como é que, de fato, eu vou crescer até de forma indireta, porque se eu for uma sociedade mais criativa, né? Uma sociedade mais criativa, mais justa, saudável economicamente, saudável educacionalmente, porque... Perfeito. Como é que eu vou internacionalizar minha empresa se eu não tenho uma base técnica aqui boa para contratar? Perfeito. Eu não consigo crescer meu negócio. E falando nisso, Thiago, você disse que também a AGE vai também fazer uma viagem à China esse ano ainda, né? Vão a Colômbia, Nova York, e também vão à China. A China no final do ano, por aí? Agora, final do ano, dezembro? Vai ser assim, a gente tem Colômbia agora em agosto, aí depois a gente vai pro G20. Fica uma semana por lá? Uma semana lá em Colômbia estudando, aí depois a gente vai para África do Sul, para o G20 jovem, que aí a gente faz parte do pacto, né, das confederações jovens, né? Lá em Johannesburg, Cape Town, a gente já pode dar uma passada, e aí a gente vai para a China em outubro. Qual cidade da China? A gente vai Guangzhou, Pequim, Xangai. Essa é a ideia até agora, né? Assim, é uma agenda proposta, mas ela pode vir a modificar. Que legal. E finalizar na campanha. O propósito também da viagem da China também é o estudo da tecnologia, da ciência, das artes. Como a ideia da China, assim, basicamente, também. Mais ou menos parecido com Colômbia, a ideia? Não, a China a gente tem mais uma tratativa muito mais comercial, empresarial. Então, e eu vou puxar para cultural também, porque vou fazer outro paralelo. A gente sempre dentro dessas viagens também tenta explorar infraestrutura, ver como é que as coisas funcionam lá, como é que se opera, né? Até mesmo para a gente pensar nos modais de economia e sociedade. Nós estamos um avanço enorme, né? Então assim, eu quero lá ter e ver um carro autônomo funcionando, eu quero ver como é que é o transporte de comida através de robô nas ruas, eu quero ver como é que são os centros comerciais de shopping centers e tal, que eles estão fazendo lá. Então, assim, são coisas que a gente está enxergando, não só indo lá, que também iremos fazer, visitar empresas, né, para entender da gestão, de como é que eles operam. E depois a gente ainda vai para Canton Fair, que é uma das maiores feiras de produtos industrializados do mundo, mas a gente vai muito com esse olhar também de sociedade, né? Assim, infraestrutura, calçada bonita, olha como é que ela é feita. Inclusive apartamentos populares, né? São chocantes os apartamentos populares, né? São todos um quarto, praticamente, uma largura, assim, 2 metros, né? Só o apartamento, certo? Que você dorme praticamente dentro de uma cápsula lá, certo? Aí baixa um móvelzinho, uma mesa, vira uma mesa, que vira uma cama, que depois vira outra coisa, né? Assim. Quando você entra em cidades com... A China tem 2,5 bilhões de habitantes. Altíssimos, então é porque a China é muito grande, né? Mas as centros das capitais, com certeza, extremamente populosos. São caros, né? Os terrenos, né? Então, acho que viagens assim acabam dando um insight, sabe? Insights para nós jovens empresários que estamos enxergando esse próximo precisa futuro. Que o operário durma bem, né? Tem um apartamento que ele durma bem, que ele descansa. Assim. Como é que ele vai produzir cansado? Né? Como é que é a ciclovia, como é que ele vai chegar até o trabalho, né? A gente tem aquela ideia como eu estava falando, da descentralização, né? A gente sempre fica com o Brasil por muito tempo que o modal americano, né? Que passa estrada e tal, é infraestrutura e tudo mais. Não, cara, se o cara conseguir morar bem, de qualidade, do lado do trabalho dele, ele vai de bicicleta. Sabe? Se conseguir oferecer... Vai caminhando fazendo exercício. Aí entra naquelas outras percepções. O que é que deixa o ser humano confortável? Né? O que é que faz ele viver com conforto? Sabe? É tamanho, é espaço. Então, assim, a gente vai ter que criar prédio de 70 andares para... E também, né, Thiago, tem um movimento lá, né, dos jovens, que bate também nessa questão da identidade,
e cultural. Como é sim. que é essa história lá? Não sei se você Sim, assim, da mesma forma que, querendo ou não, o movimento de 22, né, da arte moderna no Brasil, foi um movimento jovem, Tropicália foi um movimento jovem, né? Também. E tudo que envolve e está representando essa identidade nacional, eu acho que o papel da gente como cidadão primeiramente brasileiro é honrar a nossa pátria, ter amor, né, pelo que nós temos aqui, pelo outro. E a China, nesses últimos anos, porque ela vem se industrializando, né, criando essa massa crítica intelectual, tem esse movimento que o Brasil tinha lá na década de 20, né, que é o que eles chamam de Gongchang, né, que precisa haver elementos da cultura chinesa dentro de produtos, mesmo que eles sejam estrangeiros, para que eles consigam queiram comprar. E isso é um movimento da geração Z, que aí várias marcas, obviamente, pelo mercado consumidor lá ser gigante, tiveram que se adaptar. Então lá existem produtos únicos, né? A Louis Vuitton está lá com peças e colações que remetem a símbolos chineses, né, da cultura chinesa. Tem marcas como a Dior, a própria Apple, né, que são específicas. Há uma exigência deles, né? Que tem só que uma exigência que não passa não é governamental, não é assim, mas sim cultural. De um movimento puxado pelos jovens da região, mais de uma identidade nacional. Talvez como aqui no Brasil a gente tem a chinela havaiana, né? A gente tem e várias coisas que se apropriamos que a gente às vezes nem percebe, mas o samba, o pagode e tal, que são parte da nossa identidade, a gente, cara, Quer dizer que lá, Thiago, se não tiver isso, eu nem quero. Se a Nike chegar aqui e fizer uma chinela diferente, pra mim é botar o dedo aqui. Thiago, e aí o livro saiu, 35 anos da AGE, não é assim? Olha só, e muitas imagens, muitos textos, muitos depoimentos, né, dos fundadores da AGE e tal, né? Inclusive tem aqui, tem dizendo, 35 anos atrás nasceu uma organização formada por jovens empresários cearenses que, conscientes do seu papel no mundo, olha só, ousaram promover um modelo de desenvolvimento que transcendesse o mero crescimento econômico e avançasse de forma inovadora na construção de uma sociedade mais humana, mais democrática e sustentável. Uma sociedade que colocasse as pessoas em primeiro lugar. Pois é, a gente estava comentando até agora sobre isso, uma sociedade mais humana, mais democrática, mais cultura. Então, você que é um jovem empresário, que é o coordenador geral da AGE, hoje, Fortaleza, afinal, quer ser empresário, quer ser um jovem empresário no estado do Ceará, Fortaleza, que é a 4ª cidade hoje, né? Fortaleza cresceu muito, né? Está irreconhecível para quem esteve aqui há 25 anos, 30 anos atrás, né? Então, qual o significado para você de estar aqui como empresário, como jovem empresário, e ser empresário no Brasil? Eu acredito que o empresário é um agente da mudança, sabe? Ele é uma pessoa criativa que envolve de maneira econômica as pessoas ali em sua volta. A gente tem o objetivo de trazer valor, né? Mas sempre pensando também, e aí eu estou usando dos princípios da AGE, né? De como é que a gente vai crescer e se desenvolver dentro desse bem comum. Qual o papel do empresário, né? E aí a AGE, há 35 anos, 36 agora, né? 36, ano passado, vem nessa construção, na formação de novos líderes que justamente replicam o que você acabou de ler. Não foi nem eu que escrevi, tá? Isso aí são da dinâmica, da história da AGE, vem trazendo esse novo formato, né? Da gente entender o empresário e o papel da gente não só como um ente econômico, mas também de desenvolvimento social. Legal. A gente só consegue prosperar dentro de uma terra próspera. Então a gente só consegue ter mercado consumidor se houver mercado consumidor. Então nada adiantava a gente estar querendo crescer e se desenvolver quando não existia para quem vender. E o Brasil continua com um salário muito baixo, né? Isso deve ser se eu fosse empresário, eu andaria muito preocupado com isso. Eu andaria, né? Do ponto de vista que nós estamos comentando até agora, né? Assim, porque com o salário tão baixo, ele não consegue minimamente sobreviver. E imagina comprar um carro que ele produz, né? Lá o operário da fábrica lá, não dá para entender? Então, isso, acho que se eu fosse empresário, ficaria muito preocupado com tudo isso, né? Total. E assim, existe
esse papel, e aí que a AGE preza, né, por esse empresário mais consciente, com o que a gente falou da responsabilidade e a nossa responsabilidade social e identidade cultural, né? De como é que a gente cria o que de fato é brasileiro, né? Como é que a gente desenvolve o mercado consumidor aqui, como é que a gente desbrava outros mercados lá fora do Brasil e, consequentemente, traz de volta a riqueza dentro do mundo que a gente está hoje instalado, né? Tem muito desses pontos que é um papel da AGE, sabe, no desenvolvimento desses novos líderes mais conscientes. E aí a gente acredita, quando a gente fala em empreendedorismo, né, a gente não está só falando em empreender, em montar um negócio, se desenvolver, mas a gente tem empresas do terceiro setor, a gente tem outros segmentos também que atuam nessa frente para transformar e criar um mundo melhor. Legal. Sabe? E eu acredito que a gente tem que cada vez mais conscientizar a classe, principalmente dominante, querendo ou não, que a gente está num ambiente, né, que é movido ao capital. Sim. Acaba tendo quem tem mais essa é a nossa capital realidade, né? É quem tem mais poder, né? Então, a gente conseguir dar esse nível de consciência, acredito eu, ao meu ver, foi o que transformou o Ceará hoje no que ele é comparado a todo o resto do Brasil. E que tem esses mais ricos têm o poder da política, não só da economia, mas da política. Eles entram logo na política para decidir, para se envolver, para ter prestígio, para ter poder, mais poder, né? Isso é muito antigo, inclusive. Mas fico satisfeito, Thiago, porque eu soube também que você trabalha com o lado cultural, né? Você tem muita preocupação com essa democratização do ensino, certo? Com essa humanização, com essa cultura, com a arte, literalmente com a arte, né? E que vocês fez uns trabalhos, já foram premiados. Você até tem 10 anos, inclusive, que eu já vi aqui no mercado, né? Produzindo cultura, né? E isso é muito bacana, né? Inclusive, você tem trabalhos para Boticário, que eu vi ali, né? Para Enel, para Netflix, né? Assim, isso é muito bacana, né? Esse trabalho que você faz, particularmente com a sua empresa. E você foi agraciado com prêmios também, né? Você tem um trabalho bacana, inclusive aqui na questão do meio ambiente, né? Aqui na Museu da Imagem do Som. Museu da Imagem do Som, né? Que você fez. Sim. E aquela questão do mar ali, né? Do estado que você fez, né? Que é a pedra que risca, né? Não, Pedra da Risca do Meio. A Pedra da Risca do Meio, Marinho, né? Do Parque Marinho Estadual, chamada Pedra da Risca do Meio, viu, pessoal? Muita gente não sabe, mas nós temos um parque marinho, a Pedra da Risca do Meio. Tá legal? E o Thiago fez um projeto muito bacana, né, lá. Como é que foi esse projeto, Thiago? Olha, e o nome? A gente participa de alguns movimentos, né? Um deles é o Wings for Future, que é um evento que rola todo ano, onde a gente traz inovação e sustentabilidade, né, para conversar dentro do ano. Conversar na mesma tecla. E a ideia é, como a gente trabalha com produção, né, educativa e também interativa, a gente também replica isso através de peças, exposições. Aí legal. A gente desenvolveu essa exposição, que é o Meio que Risca a Pedra, como parte de um trabalho em que tem como papel conscientizar as pessoas sobre o que tem debaixo do nosso mar, aqui no Ceará, e o que de fato a gente quer construir como sociedade. Nós estamos vendo, inclusive, na tela ali, né? É uma experiência em realidade realidade também virtual. Ver, né, essas imagens, né? Então foi um trabalho junto com o próprio Labomar também. Labomar, um trabalho fantástico. Que a gente tem algumas espécies que são específicas só aqui do estado do Ceará e que vivem nessa região. E a gente quis passar uma mensagem ainda mais profunda, né, assim, dentro dessa reflexão. O nome, o Meio que Risca a Pedra, ele veio da seguinte impressão, né? O meio somos nós, porque os seres humanos e tal, porque da gente passa tudo. Então a gente é o meio, né? A gente constrói, destrói, e a gente risca, apaga. A gente risca a pedra, que são os recifes de corais. Memórias, né? Então nós somos o meio que risca, que maltrata os recifes de corais. E a ideia da exposição era justamente assim, imagine se eu fosse um extraterrestre chegando agora na Terra e eu estivesse atrás de vida inteligente, para onde eu iria, né? E aí, num primeiro momento, ele vai até os recifes de corais.
E aí começa a analisar e tal, pesquisar. E nessa, o computador percebe, cara, mas tem uma outra raça aqui, que ela é uma só, mas domina todo o globo, inclusive se mata, e é a raça humana, né? Que aí no final você no final percebe que para essa raça alienígena super desenvolvida tecnologicamente, né, inteligência para ela não é engenharia, sabe, não é matemática e tal, e sim harmonia, porque nos recifes de corais é o local onde tem mais de 50, 70 espécies morando lá em plena harmonia. Um equilíbrio bonito, né? Belo. E que não morre, né? Que não se mata. Isso. Coisa que dentro aqui do... O ser humano chega lá, arrisca e a coisa desanda. Então, e a gente aqui está desconstruindo o nosso planeta Terra com a nossa ação. A gente não vive em harmonia com esse meio. E aí essa é a Mas, Thiago, para fazer passar. arte, para fazer isso, você tem que estudar, entender isso, né? Isso é uma coisa interessante. Você fez também um projeto aí sobre as pinturas rupestres, né? Assim, não é verdade? E aí, para fazer isso, você tem que ter um conhecimento de história, antropologia, paleontologia, né? Um conhecimento a mais para que você possa trabalhar isso, né? Esse aí, né? Esse arte que nós estamos vendo aqui, inclusive na tela, né? A arte rupestre e realidade virtual, né? E esse projeto foi no Sesc? Como é que foi isso? Então, a gente produz conteúdo, né, para dentro dessas experiências. É um projeto da DDK, que é uma empresa parceira nossa, a gente é sócio dessa exposição. E a ideia era analisar, né, como é que o homem chegou até a Terra, ou até a América do Sul. E aí nessa, a gente criou uma experiência... Haja história, né? Antropologia. Parte histórica. E aí a ideia, a gente criou uma experiência onde a pessoa coloca o óculos e replicamos uma caverna que está lá no Pará, onde tem as pinturas rupestres de fato. A pessoa chega com uma tocha, visita esses garotos, essas pessoas, né, olhando, né, assim, todos eles observando, né, que a gente está vendo na imagem, né? Assim, bota o óculos, né? A exposição era muito além só do óculos de realidade virtual. A gente tinha bem as peças expositivas, explicando como é que era essa história, uma experiência em realidade aumentada. E o óculos, principalmente, a pessoa entrava dentro da caverna e explorava as pinturas rupestres e sentava junto de uma pessoa daquele tempo e explica como os antepassados, como o avô dele chegou até ali. Então, e aí você escuta isso de um Neandertal quase ali, sabe? E isso é bacana, né? Porque é uma experiência que atrai... Neandertal, do Rio Nader, na Alemanha, então vocês se inspiraram numa caverna europeia, não é isso? Não, é uma caverna do Pará. Do Pará aqui, real. É isso que eu estou dizendo, porque aí do Rio Nader, na Alemanha, do Neandertal, né? Neandertal, mas nós no Brasil, pouco a gente sabe, nós temos muitas cavernas, né? Pará, temos o Piauí aqui, São Raimundo Nonato no Piauí, né? Que é uma referência mundial, né? De ossadas humanas, pinturas rupestres e tal, fantástico. Temos também da Lapinha também, em Minas Gerais, enfim, tem N cavernas que as pessoas nem conhecem isso, né? Impressionante, né? Mas o Brasil é uma referência, né? E o bacana, assim, é que experiências como essa, a gente não usa engenharia para produzir, porque a gente teve que reconstruir uma caverna, do jeito que ela de fato é. Então foi feito um levantamento... História, antropologia, engenharia, né? Foi feito um levantamento topográfico, colocado dentro ali, sabe? O levantamento histórico. E os desenhos, né? As pinturas rupestres, né? Da mesma forma do outro com que as pessoas com possam interagir, senão não tem interação. Teve que pegar o peixe, fotografar, trazer o peixe à vida, sabe? Então, assim, é muita parte de engenharia ali sendo colocada para apresentar e dar esse contexto à história. Vendo arte, cultura, tudo Arts junto, and Science, né? Arts and Science. Você sabe que na Alemanha, curso de pedagogia lá, em História, Geografia, Ciências Humanas, eles não é chamado de pedagogia, mas Ciências da Educação, né? Olha aí. Interessante, né? Aqui é que a gente continua ainda com esses nomes, ainda muito... estanques assim separados, enfim. Outra coisa também que você fez, Thiago, que também foi muito bacana, que você foi premiado, né, assim, com o Double, né, como é que é o nome? Clio Awards, né? Awards, a gente também cria. Você foi premiado, não foi no Cannes Lions, né, e também no Clio Awards, né, também. Foi com esse aqui ou esse? A gente cria experiências interativas, né, dentro da parte da publicidade também, quando a gente chega sempre com algum desafio técnico muito maluco, e aí nessa daí foi
a gente precisou criar uma dinâmica em realidade aumentada para que as pessoas pudessem escanear o pentagrama e summonar o Diablo, né? Para quem não sabe, Diablo é um dos maiores franchises de games do mundo. O maior lançamento da história do videogame foi esse game aí, que foi a retomada desse jogo depois de muitos anos sem lançar. Você que fez essa produção. E aí a gente que desenvolveu empresa, todas as experiências necessárias para fazer esse lançamento. Então foram mais de 1 bilhão de impressões, sabe? Muita coisa, né? Muita coisa. E aí existem alguns prêmios do mundo, um deles é o Clio Awards, né? E aí a campanha foi agraciada com 7 Clio Awards. 7? É. Qual foram as categorias, lembra aí? Foram várias, mas desde design, o game em si foi condecorado, a experiência de marketing interativa que a gente construiu, os posters, teve também a melhor experiência de live marketing. Então a gente participou de toda a construção desses materiais e interativos, passou nessa... Que legal. ideia. Então é um cenário que quando eu encontro, às vezes não é muito a nossa praia, mas tem um desafio técnico lá que eu quero encarar. E aí, nesse caso, tinham vários desafios técnicos legais que eu queria colocar para dentro. E encarou bem, né? E encarou bem, funcionou, deu certo, e coloca para 1 bilhão de pessoas. Que legal. 1 bilhão, né? Foram 1 milhão de impressões. 1 milhão, né? 1 bilhão. Muita coisa. No mundo todo. Então, parabéns, mano. A aplicação dessa foi legal. Mais de 12 idiomas. Tiago, parabéns por isso, porque você é um empresário que tem essa relação, afinidade, essa relação estreita, né? Do lado empresarial, mas não esquecendo da arte, da cultura e tal, dessas ciências todas, né? Envolvidas, né, com a arte. Parabéns. Parabéns à arte por tudo, né? Por essas percepções, né? Querer conhecer, né? Certo? E querer aprender, e querer refazer e construir a identidade, a nossa visão da coisa de arte. Parabéns por tudo. Irmão, parabéns. Obrigado. Certo? Obrigado pelo bate-papo. Gostei demais. Muito bom. Obrigado. Grande abraço, meu querido. Obrigado. Obrigado, Wagner. Até mais. Até o próximo.